O sofrimento é uma das experiências humanas mais universais e, ao mesmo tempo, uma das mais incompreendidas. Ninguém passa por esta vida sem sofrer em algum momento. Seja uma dor física, uma perda emocional, um vazio existencial ou uma crise de identidade. O sofrimento aparece como parte integrante da existência. Mas por quê? Se é algo tão presente, tão inevitável, então qual é o seu propósito? Ele é apenas um erro da biologia? Um castigo? Um acaso? Ou carrega, de alguma forma, um sentido mais profundo? Neste vídeo, vamos refletir sobre essa questão a partir de 3 pontos de vista distintos: científico, filosófico e espiritualista. Nosso objetivo não é encontrar uma resposta única ou definitiva, mas iluminar a pergunta com diferentes formas de olhar. E talvez, ao compreender melhor o sofrimento, possamos também aprender a lidar com ele de forma mais consciente. Na ciência, o sofrimento é compreendido, em primeiro lugar, como um mecanismo de sobrevivência. A dor física, por exemplo, é uma resposta natural do corpo para sinalizar que algo está errado. É um alarme biológico que nos protege de lesões maiores ou de situações potencialmente fatais. Sem a capacidade de sentir dor, estaríamos em perigo constante. Há casos raros de pessoas com insensibilidade congênita à dor, uma condição neurológica na qual o indivíduo não sente dor física. Esses casos mostram que, apesar de parecer vantajoso não sofrer, a dor é, na verdade, uma aliada da vida. Ela nos ensina a evitar riscos, busca cura, a preservar a integridade do corpo. No campo da neurociência, o sofrimento emocional também tem explicações. As mesmas regiões cerebrais ativadas pela dor física são estimuladas durante experiências de rejeição social, tristeza profunda ou luto. Isso sugere que o cérebro interpreta certos sofrimentos psicológicos como ameaças tão sérias quanto as físicas. Ou seja, sofrer por uma perda amorosa, por exemplo, não é só uma questão emocional, é uma experiência biológica real e intensa. A psicologia, por sua vez, analisa o sofrimento como uma reação a frustrações, traumas, perdas e conflitos internos. Sigmund Freud via o sofrimento como uma das 3 fontes inevitáveis de dor: o próprio corpo, o mundo externo e as relações humanas. Carl Jung, por outro lado, considerava o sofrimento como parte essencial do processo de individuação, o caminho que leva o ser humano a integrar sua sombra e se tornar inteiro. A terapia cognitiva comportamental trabalha com a ideia de que o sofrimento não está apenas no evento, mas na interpretação que fazemos dele. O mesmo fato pode gerar níveis muito diferentes de sofrimento em pessoas diferentes, dependendo de suas crenças, histórias e estruturas mentais. Pesquisas também mostram que o sofrimento pode estar ligado à sensação de impotência. Quanto mais uma pessoa sente que não tem controle sobre a situação, maior tende a ser a intensidade do sofrimento. Por isso, encontrar formas de resgatar o senso de agência, mesmo em meio à dor, pode ser um fator de proteção emocional. A ciência contemporânea também estuda o crescimento pós-traumático, a capacidade que alguns indivíduos têm de se tornarem mais fortes, mais conscientes e até mais felizes depois de experiências difíceis. Isso não romantiza a dor, mas mostra que ela pode ser um ponto de virada. O sofrimento, nesse caso, é catalisador de transformação. Portanto, do ponto de vista científico, o sofrimento é um fenômeno complexo, com raízes biológicas, emocionais e cognitivas. Ele serve a um propósito de proteção, de adaptação e, em muitos casos, de evolução psicológica. Mas ainda há muito que a ciência não pode medir. Ela pode explicar como sofremos, mas não sempre por que sofremos. E é nesse espaço de silêncio que a filosofia entra com suas reflexões. Desde os tempos antigos, o sofrimento ocupa um lugar central na filosofia. Ele é visto como parte da condição humana, algo inevitável, mas também revelador. Na Grécia Antiga, os estoicos viam o sofrimento como resultado da resistência à realidade. Para eles, os acontecimentos externos são neutros. O que causa dor é o julgamento que fazemos sobre eles. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A chave, então, seria aprender a aceitar o que não podemos controlar e cultivar a serenidade interior. Já para os epicuristas, a felicidade era o fim supremo da vida, e o sofrimento deveria ser evitado sempre que possível. Mas isso não significava viver em prazer desmedido. Pelo contrário, significava viver com moderação, sabedoria e equilíbrio, evitando excessos que geram dor no futuro. No existencialismo, o sofrimento ganha outra tonalidade. Para pensadores como Sartre e Camus,
A dor não vem de um castigo divino nem de uma falha humana, mas da própria natureza da existência. O mundo é, em si, indiferente às nossas aspirações. O sofrimento nasce quando tomamos consciência dessa falta de sentido objetivo. Proclamamos a vida absurda, mas a lucidez diante desse absurda é o que nos torna livres. Nietzsche, por sua vez, rompe com a tradição de evitar o sofrimento e propõe enfrentá-lo como um caminho de força e superação. Ele dizia: aquilo que não me mata, me fortalece. Para ele, a dor era parte essencial do processo de afirmação da vida. O sofrimento não era algo a ser eliminado, mas transmutado. Já na filosofia oriental, especialmente no budismo, o sofrimento é colocado no centro da experiência humana. A primeira nobre verdade afirma: a vida é dukkha, um termo que vai além de sofrimento e pode ser traduzido como insatisfatoriedade. O Buda ensina que o sofrimento surge do apego, da ignorância e do desejo, e que ele pode ser superado por meio do caminho da consciência plena e da libertação do ego. No taoísmo, por outro lado, a dor é vista como parte do fluxo natural da vida. O sofrimento surge quando nos desconectamos do Tao, o fluxo harmonioso do universo, e resistimos à sua sabedoria. Nesse sentido, a entrega consciente ao fluxo é uma forma de reduzir o sofrimento. Todas essas abordagens filosóficas têm algo em comum. Elas não negam o sofrimento, mas tentam compreendê-lo. O sofrimento, para a filosofia, não é um erro, é uma lente que revela nossa relação com o mundo, com os outros e conosco mesmos. E talvez, ao aceitar a dor como parte legítima da vida, possamos aprender com ela. Transformar sofrimento em sabedoria, esse é um dos grandes desafios propostos pelos mestres da reflexão. Vimos que a ciência explica suas causas e mecanismos, enquanto a filosofia busca dar sentido à sua presença, mas ainda uma terceira chave: a perspectiva espiritualista, que propõe que o sofrimento pode ter um propósito mais profundo, o da evolução da alma. Agora, vamos mergulhar nessa visão. Por que sofremos segundo tradições espirituais e esotéricas? Como o sofrimento pode ser compreendido como um mestre oculto? E qual é o verdadeiro papel da dor no despertar da consciência? Se esse tema ressoou com você, já deixa seu like e se inscreva no canal Caminho da Lua. No olhar espiritualista, universalista, o sofrimento não é um erro do universo, nem uma punição imposta por uma divindade julgadora. Ele é parte de um plano mais amplo de evolução da alma, uma linguagem profunda ou simbólica, silenciosa, mas transformadora, que nos convida a despertar para quem realmente somos. Segundo essa visão, a alma escolhe encarnar na matéria com propósitos específicos, e um dos maiores deles é a experiência, crescer, aprender, expandir-se, e paradoxalmente, é muitas vezes na dor que nos tornamos mais conscientes. O sofrimento, nesse contexto, não é o inimigo, é o mestre. Um professor severo, mas honesto. Um guia que aponta aonde algo precisa ser olhado, curado, integrado. Cada experiência difícil que vivemos pode conter em si uma oportunidade de transformação. Um convite para parar, rever, mergulhar mais fundo. A dor muitas vezes quebra as armaduras do ego e nos força a olhar para dentro. Ela rasga ilusões, desfaz a superficialidade e nos empurra para um reencontro com a verdade interior. Em muitas tradições espiritualistas, o sofrimento é compreendido como uma forma de depuração. A alma, ao passar por experiências dolorosas, queima karmas antigos, libera padrões cristalizados, limpa resíduos emocionais acumulados em vidas anteriores ou em traumas desta vida. Então, não é uma punição, mas um processo de purificação, como o fogo que queima as impurezas do ouro para revelar o metal puro. Além disso, o sofrimento nos conecta à compaixão. Ao experimentar a dor, tornamo-nos capazes de compreender a dor alheia. E é nessa empatia que muitas almas despertam para a sua missão de servir, de curar, de orientar outras. A dor que antes parecia um peso se torna uma ponte para o outro. E muitas vezes, uma ponte para o divino. Mas isso não significa que o sofrimento seja obrigatório. Ele é um caminho, não único. Existem aprendizados que podem vir pela alegria, pelo amor, pela expansão da consciência sem dor. À medida que evoluímos espiritualmente, vamos nos tornando mais sensíveis aos sinais sutis da vida. E então, não precisamos mais ser sacudidos para aprender. Bastam os sussurros. No entanto, enquanto ainda estamos adormecidos, a dor nos desperta, nos tira da zona de conforto, nos empurra para fora do conhecido. E por isso, em muitas correntes espiritualistas,
O sofrimento é chamado de despertador da alma. Alguns ensinamentos afirmam que antes do encarnar, a alma escolhe certos desafios e provas com a ajuda de guias espirituais. Não para sofrer gratuitamente, mas porque sabe que essas experiências serão necessárias para sua expansão. Como um atleta que escolhe um treinamento intenso, porque conhece o potencial que deseja alcançar. Outras visões falam em contratos sagrados, acordos feitos antes do nascimento com outras almas, para que juntas vivenciem aprendizados fundamentais. Às vezes, inclusive, aqueles que mais nos ferem são justamente os que aceitaram nos ensinar as lições mais duras, em nome do amor espiritual. A reencarnação também é parte essencial dessa visão. O sofrimento que vivemos nesta vida pode estar relacionado a desequilíbrios de vidas passadas. E aquilo que aprendemos agora pode beneficiar não apenas o presente, mas também o futuro da alma. Tudo está conectado em uma teia invisível de causas, efeitos e escolhas conscientes. E mesmo aquilo que parece não ter sentido, uma perda precoce, uma injustiça, uma doença, pode conter camadas de propósito que a mente racional não alcança. A espiritualidade nos convida a confiar que existe uma sabedoria maior operando, mesmo quando tudo parece caos. Confiar, porém, não é se resignar, não é aceitar passivamente. É agir com consciência, é perguntar à dor: o que você veio me ensinar? E escutar com o coração aberto. A dor não dura para sempre, mas o que ela revela pode transformar toda uma vida. Então, por que o sofrimento existe? E qual é o seu verdadeiro propósito? A ciência nos mostra que ele tem um papel adaptativo e psicológico importante. A filosofia nos convida a encará-lo como parte da condição humana e da busca por sentido. E a espiritualidade vê nele uma ferramenta sagrada de evolução, purificação e despertar. Essas três visões não se excluem. Elas se entrelaçam, porque o sofrimento tem muitas faces, e talvez por isso seja tão difícil de compreender. Mas ao integrarmos esses olhares, talvez possamos parar de temê-lo e começar a escutá-lo. Sofrer dói. É humano desejar evitar a dor, mas negar o sofrimento é negar também a chance de crescer com ele. A pergunta que fica, então, não é por que eu estou sofrendo, mas o que essa dor quer me mostrar sobre mim mesmo. Porque, no fundo, todo sofrimento é um chamado à transformação. E quando conseguimos atravessá-lo com presença, humildade e escuta interior, algo muda, algo renasce. E deixamos de apenas sobreviver à dor, para começar a viver com mais verdade. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe sua reflexão nos comentários. Às vezes, falar sobre a dor é o primeiro passo para curá-la. Se quiser continuar essa jornada de despertar, autoconhecimento e sentido, inscreva-se no canal Caminho da Lua e ative as notificações. Estamos apenas começando. Nos vemos no próximo vídeo da série Uma Pergunta, 3 Respostas.